Fala, minha gente! Estou aqui muito feliz mesmo, porque hoje eu recebo aqui e tenho a honra de recebê-lo, Lucas Pimenta, que é o idealizador, proprietário da Folha de Louro. E, gente, ele vai trazer um assunto para a gente que, assim, tem causado muitas dúvidas. Inclusive, eu tenho algumas e já vou aproveitar esse episódio para poder conversar e tirar algumas dúvidas que eu vejo no mercado. E vai ser muito interessante. Peço que vocês anotem, compartilhem e curtam a página, porque faz toda a diferença no nosso trabalho. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu espero poder esclarecer essas dúvidas, que são muitas mesmo. Com certeza, esse mercado tem dado o que falar, Sim. porque eles vêm trazendo e impactando sobre o mercado de carbono. E é um assunto que tem gerado muitas dúvidas, né, Lucas? Sim, é um mercado que vem trazendo muitas controvérsias, da mesma forma que vem trazendo também muitas oportunidades. Então, é preciso ainda lapidar e trazer conhecimento para esse lugar que o Brasil é potencial. Então, é muito importante. Perfeito. E ele faz um papel fantástico nisso aí. Então, para a gente começar a nossa conversa, quem é Lucas Pimenta? Bom, o Lucas, ele é um sonhador, é por isso que eu tô aqui. Acho que isso é muito importante dizer, que nada do que nós construímos até aqui seria possível se eu não acreditasse muito no conhecimento que foi adquirido para a gente chegar onde chegamos e ainda pretendemos chegar. Mas o Lucas, ele se formou em economia, trabalhou no setor financeiro por alguns anos e tinha um sonho de conhecer o mundo, e assim o fez. Então, saí do Brasil muito jovem, fiquei muito tempo fora do Brasil, morei nos Estados Unidos, morei na Índia por um ano, morei na Itália e fui trabalhando com desenvolvimento de startups fora do Brasil, startups americanas que tinham até uma pegada de crescimento em toda a América do Sul, que eu acabei ganhando conhecimento sobre o mercado de carbono. Eu trabalhava muito com startups de tecnologia e fazia toda a gestão de pós-vendas dessas startups em toda a América Latina. E foi aí que eu encontrei uma startup de tecnologia logística que fazia todo o mapeamento da cadeia logística já com a pegada de carbono. E Que entregavam para eles um relatório todo automatizado para eles compensarem as emissões. E eu comecei a entender um pouco mais, fazer essa gestão com o cliente, então eu tinha que entender. E eles faziam toda essa gestão de compra e compensação na Amazônia. olha Aí eu, isso. peraí, mas a Amazônia é uma floresta. Aí eu tenho uma família que produz café no interior de São Paulo, que tem uma área de reserva que não pode mexer. Por que não eles ganhar esses dólares que estão indo para a Amazônia, mas também no interior de São Paulo? A gente tem muitos produtores ali que se beneficiariam muito disso. E foi aí que tudo começou, tentando resolver um problema no quintal de casa que a Folha de Louro nasceu. E Lucas, aproveitando tudo isso que você vem falando, eu já quero tirar uma dúvida, que eu vejo que é uma dúvida minha e de toda a torcida. Qual a diferença entre crédito de carbono e descarbonização? Porque muita gente confunde e acha que é tudo a mesma coisa. Pois é, uma boa pergunta. Pois é, Andréa, a descarbonização ela está mais focada em quem polui. Então é um processo que você vai analisar toda a sua poluição e vai compensar essa poluição descarbonizando. E o crédito de carbono já é o oposto, é um modelo de preservação, é aquele carbono que eu estou deixando de emitir na atmosfera ou sequestrando dela. E tem alguns mecanismos para isso acontecer. O mais comum é o processo de fotossíntese mesmo, por isso que a gente fala da importância da Amazônia, por exemplo, da importância da agricultura, porque tem muitas árvores ali de pé fazendo fotossíntese, ela puxa CO2, estoca no solo, emite o oxigênio, então esse processo ajuda a tirar esses poluentes, esse excesso de poluentes da nossa atmosfera. Isso é a geração de crédito de carbono. E óbvio que nós temos outros mecanismos também, como tecnologias que podem ajudar a sequestrar esse carbono, mas o crédito de carbono é esse processo de se gerar essa retirada ou essa não emissão de gases do efeito estufa na atmosfera. E a descarbonização é o processo de, já que eu poluí, eu preciso compensar de alguma forma. Então, essa é um pouco da diferença. Que legal. E trabalhando no mercado, Uhum. trabalhei no mercado, no livre mercado de energia elétrica. Legal. E ouvi muito as pessoas falarem, e principalmente as empresas que fazem instalação de placa solar, que colocando a placa solar é possível
gerar crédito de carbono. Como que a gente consegue isso? Porque eu sempre fiquei com essa dúvida. Legal, André, muito boa pergunta. É uma pergunta que, inclusive, é recorrente para nós, isso. Quando a gente fala de crédito de carbono, foi aquilo que eu expliquei. Nós temos o crédito de remoção, que é esse processo de fotossíntese ou de tecnologia, e nós temos o crédito de não emissão, que é aquele crédito que eu não estou removendo, mas eu também não estou emitindo. E toda vez que a gente fala de crédito de não emissão, a gente precisa de uma base comparativa. Então, eu não estou emitindo comparado a quê? Então, um exemplo muito grande deste mercado no Brasil é o mercado de CBIO, que é aquele crédito de carbono provavelmente do etanol, da produção de etanol. Então, por exemplo, se eu tenho um combustível fóssil como a gasolina, como o diesel, que polui bastante, o que o etanol deixa de poluir comparado a esse combustível? Toda essa diferença de não emissão é o crédito de carbono. E a energia ela vai seguir o mesmo caminho, a mesma lógica. Qual que é o grande problema disso no Brasil? É que a nossa base comparativa ela é muito sustentável, porque a matriz energética brasileira é sustentável. Então imagina que o crédito de carbono ele é medido por tonelada. Então a cada uma tonelada sequestrada ou evitada é igual a um crédito. É igual o exemplo do etanol que eu te dei. A diferença do diesel, da gasolina para o etanol é de toneladas mesmo. Mas da energia fotovoltaica para a hidrelétrica é de quilos, de gramas. Então, você precisa de muita energia para conseguir gerar crédito de carbono. É possível? Sim, mas a energia que você coloca na sua casa, bem provável que não. A energia que você coloca na sua empresa, na sua fazenda, mas eu instalei uma usina na minha fazenda, tá, mas qual que é a capacidade dessa energia? Se ela for abaixo de 3 megas, ela provavelmente não está gerando crédito ou não pelo menos o suficiente para você lucrar e compensar o investimento num projeto, por exemplo. Então, gente, fica alerta aqui, porque para mim já foi um choque. Pois é. Porque existe a promessa e vocês precisam ter muito cuidado com isso, tá? A folha de louro, ela trabalha com a precisão de 90% no cálculo de carbono. Como que você garante isso, Lucas? Andréia, tudo que a gente vai fazer de carbono, ela precisa de ter uma base metodológica pautada num estudo científico. E esse estudo científico é comprovado, porque artigo científico qualquer um pode publicar hoje, mas você tem o artigo científico qualquer um publica e tem artigos com estudos e provas científicas que comprovam determinados resultados. Então, quando a gente fala de carbono, você tem que ter uma metodologia com uma base científica comprovada e segura. Você tem que ter profissionais capacitados para executá-los e uma auditoria externa independente que valide aquele processo. Então, esse é basicamente o processo para se gerar crédito de carbono hoje. E quando a gente começou a trabalhar com o mercado de carbono, quando eu quis fazer lá para os meus tios do interior de São Paulo, numa fazenda até que eu cresci ali, todas as metodologias disponíveis eram metodologias para climas temperados. Agricultura americana, agricultura europeia. Falei, Nada peraí, com a nossa realidade. nada com a nossa realidade. Então, quando eu traduzia essas metodologias para o clima tropical, para o solo, para o agronegócio brasileiro, eu tinha um desvio de erro muito grande, que chegava até 40% em determinados locais. Então, peraí, eu estou fazendo um projeto que quase metade dele está com um erro, não faz sentido nenhum. Então, por que eu vou olhar para uma universidade americana se eu tenho Embrapa no Brasil? Entende? Isso é muito Se a gente importante. tem institutos como o Procafé aqui no interior de São Paulo, se a gente tem institutos como o IAC, que tem pesquisas de solo, pesquisa de desenvolvimento de produtos, de insumos, do agronegócio, riquíssimos. A Embrapa exporta esse conhecimento. E a gente está olhando para fora para trazer para cá, não faz sentido nenhum. Então, eu comecei a coletar esses conhecimentos da Embrapa e a partir dessa base científica nós construímos uma metodologia que colhe o comportamento de ecossistemas no clima tropical, e quando eu falo ecossistema, a gente está olhando o bioma, está olhando a altitude, a gente está olhando o tipo de plantio, o tipo de microclima que existe nesse plantio. Então, por exemplo, se eu estou tratando de café que está numa região de Mata Atlântica, ele não vai ter o mesmo comportamento de um café plantado no Cerrado, Sim. numa altitude diferente, ainda que ele apresente relações similares. Mas tem uma diferença. E como que a gente pauta essa diferença? O que eu pratico no café, eu não pratico no cacau, na cana-de-açúcar, na soja. E o Brasil é tão rico, a gente tem 3 safras no ano, a gente tem 4 safras no ano, dependendo. Por que a gente não está olhando para isso? É Então muito foi diferente a realidade. muito diferente a realidade. Foi nessas indagações que eu queria muito trazer uma realidade que contemplasse aquilo que a gente faz.
Então foi através de muita pesquisa e estudo que a gente foi entendendo qual que é o comportamento do nosso solo, do nosso manejo, do nosso clima, qual que é o impacto do bioma que esse plantio está localizado para estes resultados e tem um comportamento. Então, o índice de precisão foi pautado em ciência, Que em bacana. pesquisa, em estudo e resultados. E quando a gente conseguiu identificar os padrões que identificavam cada um desses resultados, a nossa metodologia nasceu. Então, ela nasceu com índice de pressão superior a 90%, o que significa? O que esse índice significa? Que para cada 10 créditos de carbono declarados, pelo menos 9 estão corretos. Que bacana. Enquanto hoje o mercado me dá 6, me dá 7. Então, é realmente um índice muito superior e com comprovações científicas de que aquilo é real. Então, tem análise de solo, tem análise de biomassa, tem análise das árvores. Então, a gente entra na mata, a gente entra na lavoura, a gente coleta amostras da lavoura, do solo, em diferentes camadas do solo, então a 30, 90 centímetros. Que também faz a diferença. Total diferença, total diferença. E em momentos certos, porque, por exemplo, se eu acabo de fazer uma adubação e eu vou lá e coleto solo, ela vai me dar um resultado diferente do que num cenário que não tivesse sido adubado, por exemplo. Então, tem momentos certos para isso acontecer, formas certas de se fazer. Todos esses estudos foram pautados na nossa metodologia, onde a gente conseguiu uma precisão muito segura. Então, e a gente conseguiu diferenciar isso em diversas culturas, porque o Brasil é muito diverso. Não dá para eu pegar uma solução e achar que ela cabe para todo mundo, não. Ela não cabe para Isso é todo mundo. bacana, Lu. Então, se eu estou olhando para a soja, quem produz soja, vamos fazer de acordo com o que a soja produz. O mesmo para o café, o mesmo para o cacau, cana-de-açúcar. Hoje a gente tem atuado muito mais em culturas de valor agregado, como a cana, o cacau, o café, frutíferas no geral, mas atendemos diversos modelos de agricultura. Isso é muito bom, porque isso aí você consegue atender de forma individualizada dentro do cenário real, né, daquele produtor. E aí, já pensando nisso aí, como que o produtor rural ganha dinheiro com isso? Muito boa pergunta. Inclusive, é muito importante dizer isso para o produtor, que o crédito de carbono ele é um mecanismo, é uma ferramenta que vai possibilitar ele navegar novos mercados e novas possibilidades comerciais. Não é um bilhete de Mega Sena, que ele compra e vai ser premiado e em um mês ele está multimilionário. Eu até brinco muito com os produtores, que se você não ganhou muito dinheiro produzindo comida, produzindo alimento, café, cacau, não é o crédito de carbono que vai mudar esse cenário. Então, o crédito de carbono é sim muito vantajoso, ele te abre muitas possibilidades, mas não é um milagre, não é plantar dinheiro. Isso é muito importante, Lucas. Isso é muito importante. Até porque isso vem aí com a autorresponsabilidade de passar informação, porque as pessoas estão com essa dúvida, né? Acham que assim, ai, pronto, agora. Nossa, crédito de carbono é igual caviar, nunca vi nem comi, os falar, mas falam muito bem. Não é bem assim, né? Então, Exato. existe sim formas de se ganhar dinheiro, é muito rentável, mas produzir o alimento continua sendo mais rentável. Ele é um adicional e uma ferramenta que vai possibilitar você cortar alguns intermediários, você acessar novos mercados. E como que se ganha dinheiro com isso? Então, primeiro é a venda do crédito de carbono. Então, exige um projeto de comprovação, porque no final das contas a gente está falando que existe dinheiro estocado ali naquele solo. E assim, não é porque eu autodeclarei que eu tenho dinheiro ali que eu vou receber aquele dinheiro. Eu tenho que provar. É o que todo mundo espera. Exato. Então, assim, eu tenho um diamante aqui, tá, mas cadê o diamante para eu comprar? Esse diamante é verdadeiro, não é? Ninguém vai fazer nada só porque você falou que tem. Então, primeiro, você tem que provar que existe aquele carbono, que esse carbono seguiu padrões e diretrizes do mercado regulado internacional, porque existe um protocolo a ser seguido. Isso é riquíssimo. E esse protocolo ele foi criado pela ONU, pela UNFCCC, que é Nações Unidas das Mudanças Climáticas, algo assim. Então, eles criaram um mecanismo que você olha para isso e identifica o que é crédito de carbono, o que não é crédito, o que é só estoque de carbono, porque tem uma diferença entre estoque e crédito de carbono. O crédito de carbono ele exige uma adicionalidade, ou seja, a partir da implementação do projeto, o que melhorou. Se não houver melhorias, se não houver processos que identifiquem a necessidade daquele projeto ali, não gera crédito de carbono. Então, não é todo lugar que dá para fazer crédito. Ah, mas eu tenho uma mata gigantesca, eu tenho uma lavoura gigante. Legal, mas não é porque ela é grande que ela dá crédito. Então, tem algumas diferenças que precisam ser analisadas. Então, o primeiro processo é desenvolver o projeto para ganhar
na venda do crédito de carbono. Hoje, 1 tonelada está sendo em torno de R$ 60 no mercado. Então, imagina que no café, por exemplo, tem uma média aí de 5 a 7 toneladas, dependendo da região. Então, faz as contas, é vezes 60 por hectare ano. Que Então, legal. é vantajoso, mas o café acaba sendo mais caro. Sim, sim. Então, ele é um complemento ao teu café. E tem outras formas de se ganhar dinheiro com isso também. Por exemplo, hoje o produtor rural pode pagar os seus impostos rurais com crédito de carbono. Ele pode usar o crédito de carbono como garantia financeira, não mais o imóvel rural, ou pelo menos parte da garantia financeira dele pode ser utilizada com crédito de carbono, que já dá uma liberdade para esse produtor não sair comprometendo todos os bens dele. Ele também consegue reduzir impostos, Isso é reduzir uma custos pergunta, inclusive, fiscais. que eu ia fazer. Perfeito. Qual o impacto, Legal. né, financeiro para o produtor, Lucas? O impacto financeiro é exatamente esse, de você ter mais mecanismos. Porque a gente pensa, como brasileiros, a gente não teve uma educação financeira muito, muito robusta, né? Então, e é muito comum que a gente pense assim, eu vou ganhar dinheiro vendendo alguma coisa. Exatamente. Mas, se eu pago menos imposto, eu estou ganhando dinheiro. Se eu economizo com algumas contribuições fiscais, eu estou ganhando dinheiro. Se eu preciso pegar um empréstimo e eu pego esse empréstimo na taxa de juros muito menor, eu estou ganhando dinheiro. Se tem uma taxa de 15% ao ano e uma de 8%, poxa, eu estou economizando. Então, é uma forma de ganhar dinheiro. Então, o mercado de capital te abre essas possibilidades. Então, você consegue acessar mercados de investimentos fora do Brasil. O Fundo Clima, Fundo BNDES no Brasil, que tem uma taxa hoje de 6% a 8%, dependendo. E imagina, a taxa Selic hoje é 15%. Então, isso é um impacto muito Faz uma grande. diferença Faz muito uma grande diferença. E produtor rural, né, vai comprar um trator novo, ainda que seja uma produção agrícola muito rentável, vira e mexe, ele precisa recorrer ao banco para poder Claro. fazer esse tipo de investimento. Pô, se eu consigo recorrer isso, colocando meu crédito de carbono como garantia, pegando dinheiro mais barato, pagando impostos mais baratos, você está ganhando muito dinheiro no final das contas. Então, o impacto financeiro ele é gigante. E sem contar que o teu produto agrícola pode se tornar um produto baixo carbono que tem valor agregado. Então, por exemplo, o café baixo carbono, ele tem um valor de mercado altíssimo. O chocolate, o cacau, que hoje está caríssimo, muito difícil de produzir por conta também das questões climáticas. Esse cacau baixo carbono, carbono neutro, tem um valor muito grande de mercado. O açúcar baixo carbono. Então, olha quantas formas de se ganhar que vão além da venda de um crédito de E carbono. quantas vantagens, né? E quantas vantagens. E você vai cortando intermediários, você vai ganhando mecanismos de independência nas suas negociações. Isso é muito importante. Isso é muito bom. Até porque quando a gente começou a conversar, né? E vocês anotem tudo, porque assim, está sendo uma aula que ele está dando aqui para a gente. E tem várias questões tributárias, né? Tem várias coisas que vêm para ajudar esse produtor. E que no final das contas, né? Isso aí vem realmente com um impacto muito maior. Muito maior. Que realmente a gente vem falando em relação a crédito de carbono. Pois é, porque até existe uma pergunta muito, muito frequente sobre isso, mas por que tem tanta vantagem? Por que disso? Por que daquilo? Porque no final das contas, o mercado de carbono ele está ligado diretamente ao mercado financeiro. Porque quando a gente fala de crise climática, a gente pensa usualmente em problemas muito lúdicos, mas eles são muito reais e está no nosso dia a dia. A gente já está falando sobre inflação climática. Olha o preço do café. Exatamente. O preço do café está caro, mas isso tem a ver sim com o aumento de imposto, mas também a crise climática. O mesmo está acontecendo com arroz, com feijão, com chocolate. Então, olha que interessante. Eu até faço uma analogia muito grande. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma super tragédia. Imagina o quão caro vai ficar reconstruir tudo aquilo. Até que você torne aquelas terras agricultáveis novamente, até que você recomponha as empresas que foram perdidas, as vidas que foram perdidas. Tudo isso é muito caro. Isso tem impacto financeiro, tem impacto na saúde pública. Isso é dinheiro que estamos perdendo. É muito dinheiro. Então, quando a gente olha para isso num contexto econômico, a gente entende do porquê dos benefícios. Então, eu preciso incentivar pessoas a preservarem mais, porque ao preservar, eu evito esses problemas econômicos de acontecerem. Perfeito. Então, é isso que a gente precisa, como brasileiros, começar a entender. Que nós temos um ativo gigantesco nas mãos e a gente precisa colocar esse dinheiro aqui dentro. Quanto mais a gente colocar ele dentro do Brasil,
mais Melhor. empregos, mais crescimento, mais desenvolvimento, isso é bom para nós. E a gente está num lugar, assim, numa posição hoje no mundo que é muito favorável para nós. O mundo está precisando disso, isso é crescente e nós podemos ser protagonistas nisso, então a gente não pode perder essa oportunidade. Com certeza, com certeza. E Lucas, me tira outra dúvida. Sim. Hoje, a Folha de Louro, ela atende só aqui no estado de São Paulo? E já emendo outra pergunta em cima dessa também, que é: vocês atendem só o produtor? Muito boa pergunta. Não, a gente atende todo o Brasil, inclusive temos projetos espalhados em todo o Brasil. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, inclusive a gente esteve presente na Agro Brasília, onde um super projeto surgiu para trabalhar com as áreas de produção de pequenos produtores da agricultura familiar daquela região. Então a gente está presente em todo o país. E não, o produtor não é o único agente de transformação, porque é muito legal gerar o crédito de carbono. Imagina, a gente criou uma metodologia eficiente, a gente criou um mecanismo mais barato, mais rápido, bacana. Mas se não tiver quem compra o crédito, que adianta fazer o projeto? No Exatamente. final das contas, eu tenho que ter liquidez. Eu não vou plantar soja se não tem quem compra soja. Sim, Eu não vou fazer projeto de carbono se eu não tenho quem compra carbono. Então, a Folha de Louro criou o que nós chamamos de Jornada do Carbono, onde nós criamos um mecanismo 100% lastreado, 100% rastreável, com segurança e comprovação de que da produção desse crédito lá da porteira dentro, com o produtor rural sendo mais sustentável, numa agricultura mais sustentável, até a empresa que está poluindo conseguir se conectar num único processo. que legal. Então, este processo, além de trazer mais credibilidade e garantia, a gente também consegue gerar uma liquidez que funciona. Então, sim, o produtor ganha dinheiro vendendo esse crédito e sim, a indústria consegue se descarbonizar com eficiência e garantindo as suas metas de poluição, porque agora isso é uma obrigatoriedade, né? O Brasil aprovou o mercado regulado de carbono em dezembro do ano passado e não é mais uma opção, agora é uma obrigação. Quem polui mais vai pagar mais, então vai ficar caro poluir. Então, esses estímulos ou desestímulos que acontece, ele vem exatamente para movimentar esse mercado para uma economia de baixo carbono. Então, hoje, grandes indústrias vão começar a ter que mostrar o quanto está poluindo, e se poluir a partir de determinada quantidade, vai passar a pagar mais impostos por isso. E eles têm que comprar de algum lugar. Então, em cima disso, a sustentabilidade, ela tem se tornado um diferencial bem competitivo, Sim, Lucas. bem competitiva. Inclusive, já existem pressões comerciais acontecendo, que a gente chama até de pressões top-down. Grandes empresas, elas já têm metas tão robustas, principalmente empresas europeias, que é um mercado muito bem estabelecido dentro do mercado de carbono. A própria China faz acordos comerciais com o Brasil de commodities baixo carbono. Então, ela já compra carne com selo de baixo carbono, com a rastreabilidade da compensação, já compra soja dessa forma. E empresas europeias, por exemplo. Então, eu tenho que me descarbonizar. Eu sou obrigado, senão eu pago mais imposto. Só que se você, que é meu fornecedor, estiver poluindo, não estiver rastreabilizando e descarbonizando, eu pago mais caro por isso. Porque se você não fizer, eu tenho que fazer por você. Tá de duas uma, ou você faz ou eu compro de quem está fazendo. Então se Perfeito. torna uma pressão comercial. Então, vantagem competitiva é você cresce economicamente, você cria novos mecanismos de acordos comerciais ou, em contrapartida, você deixa de ganhar. Isso é muito importante dizer também. Na sua visão, qual o papel do agro brasileiro na transição para uma economia de baixo carbono? Nossa, é tão importante, André. Nossa, eu gostaria muito que as pessoas tivessem essa consciência do Então, quão já vamos trazer essa importante, consciência aqui. do quão importante é o agronegócio. O mundo se desenvolveu através da agricultura. É o nosso alimento, é o que põe comida na mesa. Perfeito. É o que põe comida na mesa. Se não tiver o agronegócio, não tem comida, pessoal. Ah, mas tecnologia, tá, tecnologia sem terra para plantar não adianta de nada. A gente precisa do agronegócio. E o agro brasileiro é o mais sustentável do mundo. A gente tem um agronegócio que países do mundo inteiro vêm aqui aprender com a gente como a gente faz, para fazer melhor e mais sustentável. Então, o Brasil, hoje, cerca de 84% da nossa agricultura é formada por pequenos e médios agricultores, agricultura familiar no geral. E são essas pessoas que põem comida na nossa mesa. Perfeito. Hoje, 35% da produção de comida do mundo está na mão
da agricultura familiar. Olha o impacto disso. E por que que eu estou falando tanto de agricultura familiar, tanto de comida na mesa? Porque um dos principais efeitos colaterais da crise climática é a insegurança alimentar. Sabe o que está acontecendo, Andréia? A ONU fez uma pesquisa no mundo inteiro mostrando que as terras estão ficando mais áridas. 75% das terras produtivas do mundo estão começando a sofrer processos de aridez. Olha como isso é preocupante. Infelizmente. Infelizmente. Então a gente está começando a produzir menos ou tendo que investir mais para produzir. Isso aumenta o preço da comida e torna a comida um bem de luxo no longo prazo. Café não é todo mundo que vai poder tomar café. Isso faz parte E da as cultura pessoas não se dão brasileira. conta disso. Não se dão conta. E isso está num impacto de tamanha dimensão que a gente está falando sobre alimento, sobre sobrevivência, Que é o básico. que é o básico. Então, o agronegócio brasileiro tem a capacidade de ajudar num processo de descarbonização global Que legal. e de alimentar o mundo. Essa é a importância do Gente, é agronegócio muito brasileiro. importante É isso. muito. Então, quando a gente fala de um agronegócio que olha para essas questões de sustentabilidade, que inove sustentabilidade e consegue não somente produzir com eficiência, com sustentabilidade e com impacto, a gente está falando de algo que transforma o mundo. Então, o Brasil é cenário e protagonista global dessa transição. E quanto antes nós, como produtores, como país produtor, investir na agricultura familiar, investir no pequeno produtor, melhor. Que legal. Porque a gente está trazendo segurança alimentar, a gente está trazendo evolução, crescimento econômico e impacto global. Acho que essa é a importância. Gente, É. vocês entenderam o recado que o Lucas deu? Porque isso é realmente, isso é muito importante. Sim. E quanta gente, eu posso até falar que a maioria não tem nem noção que isso está acontecendo. Pois é, e quando a gente fala também de agronegócio, o agro precisa de água, assim como a gente precisa de água. Já está tendo crises hídricas no Brasil e no mundo todo, Infelizmente. infelizmente. É uma Então, verdade isso. você ter um agronegócio sustentável, que tem essa consciência sustentável, é também proteger a questão hídrica. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, é que tem muito produtor que tem sistema de irrigação automática. Um ano passado, ano retrasado, tinha produtor que precisava irrigar e não tinha água para irrigar. Tinha o sistema de irrigação e não tinha água para irrigar. Olha É isso. muito sério isso. É muito sério. Então, quando você olha para o agronegócio brasileiro, dentro do documento de registro desse imóvel, ele é obrigado a preservar uma área, que inclusive no mundo é um dos países que maior tem áreas para preservação dentro de uma área agricultável. Então, enquanto no mundo eles têm que preservar 2%, 3%, no Brasil no mínimo 20%. E dependendo da região chega a 80%. Então, assim, você quase não agriculta na terra que você compra. E dentro dessa área de reserva é obrigatório preservação de nascentes. Então a gente já tem essa consciência. Então o agro brasileiro ele tem um impacto muito grande nisso tudo. Na preservação hídrica, na preservação de ecossistemas, na preservação de alimentos. Então é um cenário muito promissor para nós nesse momento. Já o agro sempre foi um protagonista no nosso país e agora mais que nunca. Então protejam o agronegócio, protejam os produtores, principalmente a agricultura familiar, que põe comida na nossa mesa. Pois é. E a responsabilidade vem também na ponta, né? No produtor, no consumidor final. Exato. Porque aí, se a gente começa a ter essa consciência de tudo isso que você está passando como informação e começa a cobrar e consumir esses produtos que tenham esse cuidado, isso é muito importante. Porque a gente vai estar fazendo o nosso papel. Eu estou na minha casa, eu não sou produtora, mas eu posso estar contribuindo, inclusive, Exato. com essa melhoria, né? Exato. E no final a gente vai diminuir esse impacto que a gente está tendo no aumento, né? É isso ou pagar mais Escassez. caro na comida. Exatamente. A gente já está passando por uma inflação climática. Então, o cafezinho tá caro, tá? E é perigoso ele ficar mais caro ainda. Todo mundo reclama, né? Exato. Então, por que tá caro? Você chega numa lavoura de café, às vezes o pé tá até carregado, mas você tira os grãos de café, ele tá oco por dentro. Olha isso, gente. Tem a Isso ver é com a muito crise sério. climática, é muito sério. Então, teve até uma chuva de granizo que aconteceu no sul de Minas, que teve lavouras que foram destruídas. Perdeu o café, e aí, o que vai fazer? Não tem de onde fazer. E assim, essa chuva não estava prevista, ela veio do absolutamente nada. Aquela tempestade de areia que aconteceu aqui na região de Que Ribeirão foi Preto. Então, terrível. tudo isso já são sinais de que esses processos estão acontecendo. Então,
olhar para isso e entender a importância do nosso processo é muito importante, porque no final das contas é o meu bolso que dói. Ou eu faço ou eu sofro. E fora que é a questão da sobrevivência, que você Exato. colocou, né? Porque vai ficando escasso, vai ficando um terreno mais árido, tudo isso vai dando um impacto final. Exato. Imagina viver num mundo onde comida é luxo. É muito Então, é triste muito isso. E já é uma realidade que a gente enfrenta em alguns lugares, só que isso não pode se agravar. Então a gente tem que agora aproveitar isso e usar isso a nosso favor. O Brasil tem esse potencial. Então, e o quanto de emprego que isso não vai gerar no país? Sim. Quanto de transformação isso não vai gerar? Então, é, as nossas indústrias precisam começar a fazer esse movimento, que já é obrigatório, mas faça isso apoiando a agricultura. Faça isso se descarbonizando por meio de um produtor rural. Gera impacto social, gera impacto econômico, gera crescimento econômico, o país cresce. Então, isso é muito importante. Isso é uma cadeia crescente, Essa é uma cadeia crescente, exato. Então, gente, ó, fique atento, porque você que está na sua casa, né, que tem aí o seu alimento na mesa e que acha que não tem nada a ver com essa história toda, pelo contrário, tem a ver sim quando a gente tem a consciência, o conhecimento e a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer ao consumir esses alimentos que têm esse selo. Exato. E aí, Lucas, o que tudo isso tem a ver com a COP30? Polêmica COP30, né? Muito. Infelizmente. Pois é, a COP ela é a Conferência das Partes, que ela é estabelecida e gerenciada pela UNFCCC, que é essa protagonista que coloca todos os países, principais empresas, principais ONGs e organizações para discutir sobre o clima, sobre financiamentos climáticos. Então a COP ela existe desde 92, que inclusive nasceu. Antes disso já tinha algumas conferências, mas em 92, no Rio de Janeiro, inclusive, ela se tornou realmente uma conferência do porte que é hoje e veio crescendo cada vez mais. E foram nas COPs que nasceu o Acordo de Paris, o famoso Acordo de Paris, que muita gente ouviu falar, o Protocolo de Quioto. E o que são esses acordos? Qual a importância da COP? Muito do que a gente vive hoje foi discutido numa COP há 10 anos atrás. Então, por exemplo, fala de fotovoltaica, colocar placa solar para gastar menos energia, ou comprar minha energia no mercado livre de energia, ou comprar um carro elétrico. Pessoal, essas decisões elas foram tomadas há 10, 15 anos atrás numa COP. A COP ela trata 4 assuntos muito importantes, que é a transição energética, que é o turismo, pesca e agricultura. Então, tudo que se discute dentro de uma conferência, que está os principais presidentes e ministros do mundo inteiro, falando como que a gente vai investir nessas 4 áreas e por quê. Qual é a tecnologia que a gente vai aplicar, quantos bilhões a gente vai colocar para fazer isso acontecer de maneira mais sustentável. É basicamente isso. Então, se hoje você tem fotovoltaica na sua casa, é porque há 10, 15 anos atrás, um grupo de presidentes, empresas e corporações investiram bilhões para que isso se tornasse comum na casa de todo mundo. Se hoje você anda com um carro elétrico, porque isso lá atrás se tornou um grande investimento. Produtores rurais, uso de biológico, on-farming ou agricultura de baixo carbono, isso foi discussão numa COP. A gente tem que produzir poluindo menos. Então, a COP ela afeta diretamente no nosso bolso e como a gente vai viver daqui a 10 anos, ou até menos. Olha isso. Então, se a gente não prestar atenção no que está acontecendo, a gente vai pagar o preço sem saber o porquê. Então, a importância dela ser no Brasil é porque é o país do agronegócio. É o país da segurança alimentar. E a gente está falando de temas extremamente importantes que serão discutidos globalmente aqui, na nossa casa. E a gente precisa valorizar isso, né? Muito. Então, assim, o Brasil está num cenário muito positivo nessa questão, apesar de todas as controvérsias em torno do evento. Mas é um momento histórico para nós mostrarmos o potencial que nós temos nesse mercado de geração de empregos, de crescimento econômico, de impacto global, de desenvolvimento tecnológico, porque a nossa agricultura ela é muito tecnológica. O nosso país tem condições, sim, de se tornar desenvolvido através desse mercado, então o potencial é gigantesco. Que bacana. E, Lucas, a gente ficaria aqui horas conversando, né? Sim. Mas uma coisa que até eu quero falar para vocês que estão nos assistindo, né? O Lucas, a Folha de Louro, hoje está aqui participando do Hoje Podcast. E, aliás, eu fico muito feliz em a gente poder transmitir, né, a informação, Sim. que é muito importante vocês saberem exatamente o porquê, né? Não só ouvir a informação, mas entender de onde vem a fonte.
E, acima de tudo, eles estão aqui por conta da FenaSucro que aconteceu, Sim. né? E eu pude visitá-los no stand do Sebrae, que, aliás, faz um papel muito importante, né? A gente conversou um pouco sobre isso. E o Sebrae tem uma responsabilidade muito grande, né? Junto às startups, trazendo essa questão da orientação, Sim. né? E como que foi aí com vocês? A Sebrae é um parceiraço da Vale de Louro, nós somos muito felizes. Nós somos uma startup acelerada pelo Sebrae e foi o Sebrae que me mostrou que aquele problema que eu tentei resolver era uma empresa e não só a solução de um problema. Que bacana. Então, até você me perguntou ali no começo, a Folha de Louro ela não nasceu para ser uma startup, ela nasceu para resolver um problema. Uma dor que você Uma tinha. dor que eu tinha. Então, imagina, eu comecei a querer fazer o projeto para minha família, aí eu encontrei o problema da metodologia, resolvi o problema da metodologia. Depois, o mercado extremamente caro, burocrático. André, para você ter noção, se você não tiver pelo menos 5.000 hectares, você não consegue fazer um projeto, porque fica mais caro fazer o projeto do que o que você ganha com ele. Olha, Não faz sentido nenhum. com certeza. Aí se fala, 84% da agricultura brasileira é formado de agricultura familiar. A maioria não tem 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, são produtores pequenos. Ou seja, Então 5.000, 10.000 são poucos, não é tanto. É a agricultura familiar que move. Então, por que a gente está excluindo esse pessoal que traz a segurança alimentar? Não, eu tenho que criar uma solução que torne isso economicamente viável para esse pessoal. Que eles consigam fazer com segurança, com eficiência, que isso não seja só uma promessa, que eles ganhem dinheiro com isso e que isso ocorra. Legal. Mas aí veio a pergunta, como é que eu ganho dinheiro com isso? E vai eu encontrar a solução para isso. E quando eu encontrei a solução para tudo isso, gerei liquidez, consegui conectar o produtor com a indústria que está poluindo, consegui fazer o processo mais barato, consegui fazer isso de uma forma mais eficiente, aí o Sebrae entrou. Não, isso é uma startup, a gente vai crescer essa startup, a gente vai levar para os produtores rurais, a gente vai transformar a indústria, porque todas elas estão conectadas e todas elas a gente atende dentro do Sebrae. Que bacana. Então, o Sebrae atende a indústria, ela atende serviços, ela atende comércio, ela atende o rural. E todos eles estão conectados dentro desse mercado e a gente entrou para transformar isso em conjunto. Então, nós participamos do programa de aceleração chamado Speed Agro. Foram muitas startups inscritas, mas somente 30 selecionadas. Nós somos uma das 30 e a única voltada ao mercado de carbono. Então, inclusive no portfólio de Sebrae, de startups do Sebrae Brasil. Então, isso foi um grande diferencial para eles também. E a gente foi evoluindo muito nesse mercado juntos. E a partir daí foi abrindo muitas portas. Aí a gente foi crescendo, foi chegando em outros lugares e estamos aqui. Que bacana, que história legal. Pois é. Parabéns, Muito obrigado. parabéns mesmo. E eu falo assim, quando a gente tem uma empresa que nasce para resolver um problema que dói, né? Assim, que é algo familiar, o propósito se torna muito maior, muito mais gigantesco e muito mais comprometido em dar um resultado que vale a pena se investir. Deixa de ser um negócio e passa a ser um propósito. Acho que isso que é interessante, né? Exatamente. Então, como que a gente transforma isso? Porque quando a gente fala de carbono, além de todos esses problemas que eu citei, tem um outro problema muito grave que me incomodava muito. Que a maioria das empresas que hoje estão no Brasil, que se dizem brasileiras, o fundador é francês, alemão, italiano. O dinheiro que financia isso vem de lá. Aí o dinheiro que se ganha aqui vai tudo para lá. E o dinheiro não fica no Brasil. Aí os empregos qualificados não são para brasileiros, na sua grande maioria. Não, a gente tem que mudar isso. Se nós somos o cenário potencial, pois o dinheiro que fica aqui, que a gente use para desenvolver a nossa nação, desenvolver a nossa economia, desenvolver os nossos jovens, que a gente coloque esse dinheiro no nosso país e movimente, que o nosso produtor rural ganhe esse dinheiro. Inclusive, André, no começo, quando eu comecei a trabalhar nisso, e foi onde tudo virou a chavinha mesmo para se tornar uma empresa, foi quando eu cheguei numa região de produtores de café e uma grande empresa estrangeira fez um projeto com esses produtores falando, olha que lindo, eu vou certificar todo mundo. E vocês não vão pagar nada por isso, vai ser de graça. Olha como eu sou bonzinha. E a empresa se descarbonizou com esses créditos e os produtores ganharam R$0. Que absurdo. Isso há 4, 5 anos atrás, que ninguém sabia o que era esse mercado. Imagina quanto dinheiro o produtor deixou de ganhar sobre um trabalho que ele realizou. Gente, isso aí é...
E isso Dói, está né? A gente acontecendo vê. muito no nosso país. Então, não, a gente tem que dar ao produtor, à indústria brasileira, o poder de transformação que eles estão gerando. Então, pois que esse dinheiro fique aqui, que a gente transforme aqui e que o mundo coloque o dinheiro deles aqui para a gente crescer. Então, esse é um dos propósitos que nós temos e o Sebrae tem ajudado. Gente, a gente podia até encerrar por aqui, porque é tão importante isso que o Lucas trouxe, e até você que está nos assistindo, às vezes não é produtor rural, não tem nada a ver com isso, mas faça chegar essa informação a esses produtores, porque é compartilhando boas informações que a gente consegue alcançar esses produtores. Sim, E é muito importante que eles saibam que isso é possível. sim. Então, eu peço que vocês compartilhem esse episódio e façam acontecer, porque realmente, quando a gente faz esse compartilhamento, quando a gente entrega, né, essa informação, a gente pode estar transformando a vida Sim. de muita gente. E a vida é sobre isso, né? Tudo transformado. Então, Lucas, para finalizar, Sim. e agradeço demais Muito a obrigado sua pelo participação, convite. a aula que você deu, né, que aliás foi engrandecedora. Que bom. Eu queria que você, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que têm uma ideia que está no papel, para transformar em algo tão impactante como é a Folha de Louro. E desde já, eu assim, me comprometo a espalhar essa Que boa bom, muito notícia, obrigado. tá? Qual seria esse conselho? Que desafio, André, essa pergunta, porque na realidade que nós vivemos hoje, onde na internet tudo é muito rápido e muito fácil, eu sinto que as pessoas me pedem muito receita de bolo. Ah, leia livro tal, acorde às 5 da manhã, tome um banho gelado, que você vai ficar multimilionário. E não é bem assim, né? Quando a gente fala em empreender, principalmente num país como o nosso, precisa haver resiliência, comprometimento, disciplina, ainda que os resultados não estejam aparentes à sua frente, e muito trabalho. É um processo, é um crescimento. E se o propósito for maior do que a dor, vale a pena o processo. Então, saiba que independente do que você tenha colocado no papel, o sonho que você tem, se o seu propósito for maior, vale a pena o trabalho, a disciplina, a consistência, porque existe muita gente talentosa no mercado perdendo para gente consistente, fazendo todo dia com disciplina. Então, se você tiver disciplina, trabalho duro e muita perseverança, com certeza vai. Então, essa é a minha dica. Gente, gostaria de agradecer muito, Muito Lucas, obrigado. muito, mais uma vez aqui, a sua participação. Sei que a agenda de vocês aí está bem apertada, Tá, né? sim. Isso é um motivo bom, porque vocês estão conseguindo atender, né, as pessoas e levar essa ideia. Fico muito feliz Muito obrigado. com tudo isso aqui, né? E gostaria de dizer a você e parabenizar Muito obrigado. pela sua coragem, né? Pela sua disciplina, pelo seu envolvimento e principalmente, Lucas, em poder ter essa responsabilidade de olhar o produtor rural. Porque muitas vezes, quanta gente, quantas famílias, né, que vivem dessa produção, e quando acontece algo que lesa esse produtor rural com o que aconteceu, né, com essa promessa de geração e acabou a pessoa desaparecendo, a empresa, e eles ficaram lesados com isso, realmente isso dói muito Dói. na gente, né? Porque a gente sabe o preço que isso tem Sim, dentro de uma família. sim. Então, as portas do Osso Podcast estão abertas, né? Fico muito feliz em poder compartilhar essas informações de coração Que bom. e poder dizer a você que vocês têm um trabalho gigante pela frente, Sim. mas contem com a gente em poder espalhar essa informação. Muito obrigado, André. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E a gente espera poder seguir esse caminho. A gente entende que é um trabalho de formiguinha, mas estamos dispostos a fazer o que é preciso para mostrar o protagonismo do Brasil e da agricultura brasileira. Então, contem com a gente. O que a Folha de Louro puder fazer em questão de formação, em questão de conhecimento e resultados seguros, auditáveis e de responsabilidade, tanto para o agro quanto para a indústria brasileira, que também é espetacular. A Folha de Louro está aqui para ajudar nessa transformação. Então, para finalizar, Sim.
como que as pessoas chegam até vocês? Perfeito. Então pode procurar a gente no nosso website, folhadelouro.com, ou no nosso Instagram, folha.d.louro. Lá nossa equipe está preparada para recebê-los, sanar qualquer dúvida. Então, tem perguntas, minha terra dá crédito carbono, dá crédito carbono, o que eu faço? Nossa, Lucas, eu estou poluindo bastante, como é que eu compenso? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar, que vai ser um prazer poder atendê-los. E a gente vai deixar os contatos para que vocês possam entrar em contato com eles, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada também. Finalizamos aqui mais um episódio do Osso Podcast.